Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. E hoje, a palavra de Deus ela vem falar sobre a tempestade acalmada, né? É um evangelho que se encaixa muito bem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Naqueles momentos de tribulações, naqueles momentos que a gente perde a fé, né? Então a gente vai ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Então, pessoal, o evangelho de hoje, ele está no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo do 22 ao 33. E a palavra de Deus nos diz: a fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, mais uma vez a igreja nos traz esse evangelho, né? Onde a gente extrai tantas coisas boas dele, né? É um dos evangelhos que mais se encaixa na nossa vida, né? É uma das passagens que a gente se identifica com Pedro, né? A gente se identifica com Pedro no momento que ele pede para ir andando sobre as águas para junto de Jesus, e de repente ele sente medo, o vento começa a ficar forte e ele sente medo, né? E aí ele afunda, e quando ele afunda ele pede socorro. Tudo o que acontece conosco acontece nessa passagem de Pedro com Jesus na tempestade acalmada, né? E o que é que acontece? A palavra de Deus, ela vem falar sobre as tempestades da nossa vida, né? E ela vem em forma de tempestade mesmo, tempestade, chuva, trovões, ventos fortes, né? Tudo que acontece na nossa vida quando chega uma tribulação, né? A tribulação, quando ela chega, ela é igual a uma tempestade. Igual a essa tempestade que aconteceu aqui com Jesus e os discípulos, né? A palavra diz que Jesus subiu ao monte para orar e, por volta das 3 horas às 6 horas da madrugada, o vento forte começou a abalar o barco onde eles estavam
e as ondas começaram a ficar fortes, e aí a gente sabe quando a natureza ela grita, né? E os discípulos começam a ficar apavorados, apavorados. E a palavra diz que eles gritam, clamam, pedem socorro. E Jesus escuta de onde ele está. E Jesus vem sobre as águas andando. E quando eles veem aquilo ali, eles pensam o quê? É um fantasma. Né? E ficam com medo. Né? Aí Jesus vê que eles estão com medo e diz, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. O interessante dessa passagem é que a gente, olhando direitinho, a gente vê que os discípulos, eles estavam com Jesus, né? Jesus apenas saiu um momento para orar à parte sozinho, né? Eles estavam com Jesus. E aí foi quando aconteceu a tempestade, né? E mesmo assim, eles ficaram apavorados e com medo. Eles podiam, né? Um detalhe, eles podiam dizer, não, nós temos o Senhor conosco. O Senhor está bem ali, né? O Senhor está bem ali orando. Mas não. Eles tiveram medo, tiveram muito medo. E começaram a clamar, pedir socorro. E Jesus, de onde estava, escutou e veio ao seu socorro, né? E a palavra diz que quando Jesus vem sobre as águas, Pedro, né? A fé de Pedro na hora chega assim, diz assim, Senhor, se és tu mesmo, deixa que me vá até vós. Né? E Jesus diz, venha, pode vir. E aí Pedro vai, cheio de coragem, Pedro vai, começa, de repente o vento dá aquela balançada e Pedro olha para o vento, e quando Pedro olha para aquela tempestade ali, Pedro afunda. O medo toma conta de Pedro e Pedro afunda. E aí Pedro pede socorro ao Senhor, né? Com os braços abertos, Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus vem e salva ele. Resgata ele das ondas ali, daquela tribulação, e coloca ele de volta no barco. Né? E Jesus diz, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Me tens ao lado, mas não confia em nada. Né? Sempre está desviando os olhos para os lados. Toda vez que a gente desvia o nosso olhar para os lados, a gente tira o nosso olhar de cima, a gente afunda, assim como Pedro. Infelizmente nós somos assim, né? A nossa fé ela é pequena e tem momentos que a gente não consegue encontrar essa fé dentro do nosso coração, né? Os discípulos viviam ali com Jesus do lado, vendo os milagres acontecerem, mas mesmo assim eles eram fracos na fé. Em momentos de tempestade, eles eram fracos. Aí eu fico imaginando, e nós? Né? E nós? Que não tivemos o privilégio de ter Jesus ali ao lado. A gente crê no que a gente não vê, no que a gente não viu. A gente crê, a gente tem fé no oculto, aquilo que a gente não vê. A gente apenas sente, a gente não vê. Né? Então, como não é difícil para nós, né? Como não é difícil se para os discípulos que estavam ali, que já tinham visto tantos milagres, para nós é muito difícil. Mas nessa passagem a gente vê e percebe que Jesus está sempre do nosso lado. Ele está sempre ligado, ele não dorme, ele está sempre ligado, porque ele sabe que a gente vai clamar por ele, que a nossa fé ela vai ficando minguada, e dependendo do problema de cada um, dependendo da realidade de cada um, a nossa fé ela vai minguando, e chega um momento que ela acaba, e aí a gente afunda, né? Sabe quando a gente afunda nas ondas
quando a gente olha para o problema. Muitas vezes a gente tem aquele problema e a gente começa a se alimentar da fé. Então a gente vai à igreja, a gente pede a Deus, a gente reza texto, a gente vai para grupo de oração, né? E tá ali sempre pedindo a cura, a cura, a cura sobre aquilo ali. Que aquela tribulação que você está passando, que passe rápido, que você não está aguentando mais, né? E ali você está focado, você está olhando para Jesus, você está de olho, o seu olhar ele está voltado totalmente para Deus. E ali você não tira, não, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. Mas chega um momento que aquilo ali fica tão forte, aquela tribulação na tua vida fica tão forte, que você olha para o problema e você diz, não vai passar. Né? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro olhava fixamente para Deus, para Jesus ali, olhava, estava indo. Quando o vento deu aquela volta ali, que o negócio abalou, Pedro olhou, foi para o vento, para a natureza e para as águas. Quando ele olhou, ele afundou. Ele começou a afundar. É como nós. A gente olha para o problema. Quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente olha para o problema e a gente diz, não vai acontecer. Não vai. Já faz tanto tempo que eu clamo, tanto tempo que eu peço e nada acontece. Não vai acontecer mais, infelizmente. Eu não acredito que vai acontecer. É quando a gente começa a afundar. Quando a gente fica olhando fixamente para o problema, não podemos fazer isso. A gente não pode fazer isso porque a gente tem um Deus que é misericórdia. Temos um Deus na nossa vida que só Ele para realizar o milagre que você precisa hoje. O milagre que eu preciso hoje. Então, se eu desvio o meu olhar dele para olhar para o meu problema, para mim olhar para a minha cura, para a minha espera, eu vou afundar naquelas águas. Ou seja, eu vou afundar nos meus problemas, vou pegar uma depressão, vou ficar triste, vou perder minha fé e vou começar a procurar coisas erradas para que aquela coisa aconteça rapidamente. E aí é quando eu vou afundar de verdade, porque quando eu pedir, eu clamar a Deus, me salva que eu estou afundando, Ele não vai vir. Ele não vai vir. A gente pode perceber aqui na palavra que quando Pedro foi afundando, a primeira coisa que ele fez foi pedir a Jesus que o salvasse, que não deixasse que ele morresse. Jesus imediatamente o segurou pela mão e o puxou e o colocou dentro do barco. Né? Quando a gente clama, quando isso estiver acontecendo na sua vida, na minha vida, da fé desfalecer, a gente não ter mais, a gente tem que clamar a Deus. A gente tem que clamar a Deus. Senhor, salva-me, eu estou afundando. Porque a gente afunda na nossa falta de fé, na nossa falta de esperança. Então, quando isso estiver acontecendo, quando você vê que o seu problema dentro da sua realidade não está acontecendo nada, você pode afundar, acreditar que não vai acontecer mais, clame a Deus que Ele vem, né? Só que você vai escutar dele o que ele disse a Pedro. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Não podemos ter pouca fé. A gente tem que ter muita fé. Se a fé da gente ela for do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequenininha, a coisa acontece. A palavra diz que acontece. Você imagine se a sua fé ela for renovada todos os dias. Ela vai crescendo, né? Ela vai crescer. E não vai deixar que a gente afunde em tempestade nenhuma que venha acontecer na nossa vida. A palavra de Deus hoje, ela vem nos dizer isso. Precisamos renovar a nossa fé todos os dias. Mesmo que ela esteja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, a gente tem que estar sempre renovando. Senhor, hoje eu não estou acreditando muito que vai acontecer, mas eu quero renovar minha fé bem aqui, diante de Ti. Essa tempestade, ela vai acabar. Essa tempestade, ela veio na minha vida por algum motivo. O Senhor permitiu para que eu crescesse.
como pessoa, né? Espiritualmente falando, que eu crescesse, que eu observasse aonde eu estou errando, né? Para que eu cresça, porque o Senhor só quer coisas boas para mim. Então a gente tem sempre que estar renovando a nossa fé. A gente não pode, numa tribulação, desviar o olhar de Deus, desviar o olhar, desviar os nossos joelhos do chão. A gente tem que dobrar o nosso joelho, olhar para o céu e clamar por aquilo que a gente quer. Né? Porque um dia vai acontecer. Da forma dele, mas vai acontecer. E aí a palavra diz que imediatamente Pedro se encontrava lá dentro da barca com Jesus. Né? E Jesus diz, homem de pouca fé. Quantas vezes ele não olha para nós e diz, que mulher de pouca fé. Né? Então a gente tem que ser firme naquilo que a gente faz. Naquilo que a gente acredita. Mesmo que outras pessoas cheguem em você e digam, tu tá se iludindo, fulana não vai ficar boa daquele câncer. Fulana já tá no final, porque a nossa visão humana é uma. A visão de quem está afastado das coisas de Deus é uma. A visão de quem vive clamando ao Senhor as coisas é outra. Então, muitas vezes você está conversando com alguém e aquela pessoa tem uma outra visão daquilo que você tem. Muitas vezes você diz, vai acontecer a coisa. Eu creio que Jesus vai curar aquela pessoa. E a pessoa está ali com aquela fé minguadinha e diz assim, ô mulher, tu tá se iludindo. Tu tá se iludindo com isso. Prossegue, vai em frente, porque isso não vai acontecer. Não tem como fulano se curar, porque fulano já está num câncer avançadíssimo. A doença de fulano é muito grande, né? Não tem como, é tu que está se iludindo. E você tem que ser firme, porque se você sabe nas mãos pelas quais você colocou o problema, você sabe que pode ser resolvido, seja de um jeito ou de outro. Você tem que ter a consciência de que se a pessoa morrer, Jesus deu um jeito. Ele teve misericórdia da pessoa. Chegou a hora da pessoa ir. Você também tem que ter esse pensamento. Você tem que entender isso. Não é só na cura. Jesus só não dá a cura. Ele pode também trazer a morte e levar aquela pessoa purificada na alma. Diante de toda a dor que ela passou, de todo o tempo de leito ali. Né? Então é sobre isso que a gente tem que ter essa consciência. Não escute pessoas, entenda que as pessoas elas não têm a mesma fé que você, entenda que as pessoas não têm a mesma visão que você. Então quando você estiver conversando com alguém, que essa pessoa te desmotivar, não, de jeito nenhum, tá muito difícil o emprego, tá muito difícil. Tu não vai encontrar não emprego não. E você, dentro de você, algo diz que você vai encontrar um emprego e que vai ser melhor do que aquele que você perdeu. Leve para você a fé. Não desvie o olhar de Jesus e olhe para a tempestade. Não olhe para essa tempestade que está aí na sua frente, falando que você não vai conseguir. Porque você tem certeza que você tem um Deus e que você vai conseguir. Então você grite, chame, Senhor, venha cá. Venha cá porque a tempestade ela está começando a me arrodear aqui. Né? Eu preciso do teu auxílio. E Jesus vem, na misericórdia dele, e te tira de dentro do mar, aonde tu estás afundando. Não permita se afundar em mar nenhum. Não olhe para o problema, não olhe para o seu sonho, não olhe para nada, olhe para Deus e ponto. Siga em frente que você vai chegar até Ele. Não faça como Pedro que desviou o olhar para a tempestade. Vamos aprender juntos hoje que a gente não pode olhar para o problema, a gente tem que olhar sempre em direção a Jesus Cristo. Lembrando sempre que quem chegar desmotivando a nossa fé, que a gente possa entender que a fé dele não é igual à nossa. A intimidade dele com o Senhor não é igual a nossa. Então, a gente tem que sempre focar em nós. É você e Deus. Deus e você. Mais ninguém. Ok? Combinado assim? Então, um cheiro no coração de vocês.
Um bom domingão para vocês em família e um cheiro. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.